que todo mundo está trazendo informação, né? Que o nome Rogério Ceni, né? O Mauro mesmo trouxe a informação, o Mauro César Pereira, que é um grande jornalista, né? Falando que o nome é o Rogério Ceni, porque os jogadores querem o Rogério Ceni. Mas é engraçado, ninguém lembra que o Rogério Ceni teve problema com o elenco, com o próprio Pedro. Quando o Pedro sai e é substituído, a entrada do Rodrigo Muniz, ele sai pé da vida do coisa, e o Rogério Ceni não gosta da atitude. E alguém acha que o Rogério Ceni seria a solução, cara? Porra, pelo amor de Deus, gente. Porra, vamos acordar. Não vamos entrar nessa, não. A gente tem que apoiar o Sampaoli, cara. Tem que apoiar o Sampaoli. Enfim, Júlio, é isso aí, cara. Eu tô muito irritado com essa história. Vai lá. Sem áudio, Júlio. Vocês estão desligando e estão esquecendo. Estou desligando para não dar um problema aí no retorno. Vamos lá. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Deco. Pessoal do canal Tropa Rubro Negra, Paparazzo Rubro Negro 1, Deco SRN. E você também que está aqui no canal Rubro News. Vamos lá. O Pedro, ele tem que entender que, agressão à parte, foram 2 fatores em um. O primeiro fator foi que ele fez uma insubordinação, como o Deco já falou, todos nós já sabemos. O que não se justifica a agressão do profissional que já foi desligado. Ontem, Gabriel, o Marcos Braz esteve no Fratelli com a sua família à noite. Eu ia lá ontem, tive um problema, acabei que eu não fui. Mas o Ricardo Absalom, que é o Pitch, que trabalha com o Felipe Fontoura, esteve lá e colheu poucas e breves imagens do Marcos Braz já após a reunião que ele teve com o Sampaoli. Inclusive, quando o Ricardo Absalom fez a pergunta para ele riu, ele, não, beleza, cara, vai lá, já resolvemos, enfim. A reunião foi justamente para contornar todo esse problema, desse caos que está sendo ocasionado hoje. O primeiro problema foi ocorrido e foi teoricamente resolvido para com um profissional que agrediu o atleta. O Pedro, eu inclusive conheço o delegado que está à frente do caso, como vocês sabem, que é o Marco Pimenta. Inclusive, eu ia ver o jogo com ele se fosse para Minas, não fui. Ele me ligou 2 e pouca da manhã, eu não tinha visto por Telegram, e depois ele deu aquela oratória para a TV Globo, para a Plazoeiro TV e tantas outras, o S Online, que estava lá. E o Marcos Pimenta disse que, além disso, ele fez o corpo de delito, o IML. Isso claramente já demonstra que o jogador está se calçando. É minha opinião. Aí já nem é informação. Ele fez a ocorrência. A rede social, ele usou a sua rede social em momento de calor antes do clube se manifestar, e eu respeito todos os profissionais. Mas dizer que o Sampaoli errou em dar entrevista, meu amigo, ele é funcionário do clube, ele deu entrevista ali e não procede essa informação que a diretoria ficou revoltada com ele. Quem ficou foi jogadorzinho, meu irmão. Então tem que parar com essa porra. Primeiro, ponto. 2, o cara estava ali com um profissional que trabalhou com ele em 4 clubes, que foi um troglodita, foi um grosseiro em ignorar o Pedro e agredir o Pedro, perdão. Isso não se justifica. Só que o Sampaoli não poderia tomar nenhum tipo de decisão antes de conversar com a diretoria. E ele conversou ontem, e essa conversa existiu ontem. Por que não existiu hoje, então, no Ninho, Júlio? Porque lá tem mais de 300 salas, meu amigo. O Ninho é gigante. Eles poderiam conversar hoje de manhã. Conversou ontem à noite, justamente para deixar o clima mais ameno, para saber a parte do Sampaoli, para explicar o ocorrido de fato. E o Sampaoli quer estar no Flamengo. Ele pode depois fazer um monte de merda, ser mandado embora. Isso vai ser avaliado durante o seu trabalho, mas ele quer continuar no clube. Ele não compactuou com a agressão do funcionário do clube e que quem faz parte da sua comissão técnica, tanto que ele trabalhou com ele no Santos, no Atlético, no Olympique Marseille, no Sevilla e agora no Flamengo. E o cara saiu do clube. E o Sampaoli... Ninguém compactuou, Júlio. Ninguém compactuou. E a diretoria do clube, inclusive, está demitindo. Vou fechar aqui, Gabriel, o raciocínio. Então, o que ficou claro foi, eu quero continuar no clube. Vocês estão certos em mandar o funcionário embora. Então, essa reunião foi para dar uma amenizada. Ponto. E hoje de manhã, não adianta depois o clube vir com notinha. O clube não sabia da ausência do Pedro. O clube não foi formado pela assessoria de imprensa ou pelo staff do jogador. Ponto. O Pedro fez mais uma insubordinação. E a informação que nós temos aqui é que o Pedro não quer voltar a treinar com a comissão técnica. Porque, reparem, Gabriel, isso é informação. Gabriel, isso é informação minha. E depois, se ele voltar a treinar, legal. Se resolverem as partes, show de bola. O Pedro usa o tom. Eu não estou nem falando dos poucos minutos que eu venho recebendo, mas sim do problema psicológico que ele vem recebendo, né? Ele usa esse termo, do problema psicológico, né? De agressão psicológica, acho que é isso. E ele diz que a comissão técnica, ou seja, ele engloba
todos os representantes da comissão técnica de Jorge Sampaoli. E ninguém escutou o Sampaoli. Quem escutou o Sampaoli foi a diretoria ontem à noite. E o cara, mesmo assim, estava disposto a ficar no clube. Ia ter uma reunião hoje com o elenco, com o Pedro, para isso ser amenizado. Então, uma batata quente que estava na mão da diretoria, ela está com outra batata quente, porque o Pedro ele usa o termo comissão técnica na sua postagem após a agressão, e ele deixa claro que a comissão técnica se inclui Jorge Sampaoli e os seus outros funcionários. Além disso, ele sim, a informação, ficou extremamente incomodado que a reunião de ontem foi confirmada a manutenção do Sampaoli e do filho do seu agressor, o preparador físico, o Pablo Fernandes. Então, isso é informação. O Pedro está, sim, confirmada a sua ausência e ele não deve ficar mais no Flamengo. A princípio, essa vai ser a postura. Agora, vão tentar contornar, né? Vai ter que contornar. Vai ter que... Vão tentar contornar. Ele pode continuar no Flamengo, eles vão tentar contornar. O Braz vai tentar conversar com ele agora. Sem dúvida. Eu não tenho essa informação, né? O que me passaram aí. Eu não tenho fonte que confirme que realmente o Flamengo não foi informado, mas até onde chegam as primeiras informações para o Júlio... Essa postagem aí que você botou o quê, Gabriel? Que apareceu na tela aí, mas apareceu meio... Não, ESPN, olha. Pedro pode pedir rescisão de contrato com o Flamengo por agressão. Eu falei isso, eu acabei de postar, a informação do Tropa. É a informação nossa. Eu postei no Twitter lá. Vejam o que dizem os advogados. Sim, o atleta pode pedir rescisão indireta por ter sido agredido por um preposto do empregador. Pressupondo-se ser o preparador superior e hierárquico do atleta, o Pedro falou também sobre assédio moral, afirmando sofrer agressões psicológicas. Este também seria o motivo de rescisão. Assim, constitui-se mais uma fundamentação para o atleta requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho quando esta obrigação legal é violada pelo clube empregador ao permitir que seus representantes prepostos agridam o jogador empregado. Mas não permitiu, demitiu e puniu o cara. O Flamengo tem um corpo jurídico muito bom. O Pedro está equivocado. Os advogados estão equivocados. Exato. Em tese, é possível que o atleta seja indenizado ainda por danos morais ou materiais causados pelo preposto que o agrediu fisicamente. Então, em caso de danos materiais ou morais, o atleta pode pedir uma indenização na justiça. Tá? Gabriel, psicologicamente o Pedro vai alegar não ter condições de continuar no clube. Porque lá se encontra o filho do agressor, que faz parte da comissão, o Jorge Sampaoli, que ele entende que... Ele diz que o boicote é da comissão. Ele fala isso. Juridicamente, eu considero um erro, tá? Sim. Eu considero um erro a manutenção do Marcos Fernandes, o filho do Pablo. Aí eu estou falando juridicamente, eu não estou falando de que o Pedro... Eu não estou falando que o Pedro tem que o Pedro tem razão ou que não tem que punir o Pedro. Não, eu estou falando o seguinte, eu acho perigosa a manutenção do Marcos. Entendeu? Porque você dá espaço para falar, eu não tenho como ir para lá porque o filho do cara ainda está lá. Entendeu? Então, corroboro. Mas a justiça vai entender que são pessoas diferentes sobre também. Sobre o Sampaoli, sim. Sobre o Sampaoli, eu acho que assim, o cara fez a reunião, quer ficar no clube. Cara, o Pedro, ele assim, eu não posso afirmar, mas a minha visão como torcedor, Deco, e não falo como jornalista agora, como torcedor, ele obviamente está sendo orientado pelo staff, se isso realmente vier à tona. Porque ele fez a ocorrência, ele fez o IML, tirou foto da agressão, tem tantas N reportagens sobre isso, e ele diz na sua publicação que ele está recebendo agressão psicológica. E o seu empresário ou advogado, não lembro agora quem foi, falou que irá até as últimas consequências. O Pedro moveu uma ação contra o Fluminense quando se lesionou contra o Cruzeiro, em 2018. Ele moveu uma ação por ter sido lesionado. Então, assim, e perdeu. Então, assim, realmente, ele está errado, Pedro? Não. Se é uma brecha jurídica, se ele acha que ele realmente tem direito de fazer isso, cada um faz o que acha que bem entender. Mas vai se queimar com o clube que ele diz amar, né? Pra sempre. Com a torcida. Não, Flamengo, não, tem noção? Qualquer um vai ficar com o pé atrás. Qualquer outro clube, Gabriel. Só que se ele se acha no direito de fazer e existem brechas e cláusulas que ele possa fazer isso, então ele tem direito. Eu não sei se é ilegal, se é imoral, mas... Vamos dar um exemplo aqui. Se ele for reserva no Real Madrid, ele for para o Real Madrid ou for para a Europa, que geralmente na Europa não tem essa do cara ser titular e tiver poucas oportunidades.
ele vai falar alguma coisa que o cara não gosta dele, que está sofrendo isso ou aquilo. Esse que é o problema, gente. Entendeu? Então, é aquilo. Acho que o Pedro deveria... assim, eu sou sempre favorável à conversa. Né? Demitiram o cara que agrediu ele, mas eu não consigo ver, até que me prove ao contrário, até que ele tenha provas que realmente isso aconteceu, porque ele vai ter que provar a partir do momento que ele fala que tem esse problema aí, né, de estar sendo achincalhado, algo do gênero, pelo treinador, pela sua comissão técnica. Ele vai ter que provar tudo isso. Eu quero ver quem vai ser, que vai falar. Me falaram que nenhum jogador foi dar apoio para ele em redes sociais. Alguém acredita que vai lá falar que realmente está acontecendo? Acho difícil. Na verdade, Deco, essas 3 testemunhas foram para realmente confirmar a agressão. Só a agressão, sim. Mas e o resto? E o resto nenhum jogador do clube, com exceção do Léo Pereira, se manifestou após a agressão. Somente ex-atletas. Por exemplo, o Marinho, que hoje está no Fortaleza, o Hugo Souza, que está no Chaves de Portugal, e o Arturo Vidal, que está no Atlético Paranaense. Do elenco, nenhum assim, comprou ainda um lado, porque teve a reunião com o Sampaoli, teve a demissão do Pablo Fernandes e teria uma reunião com o elenco hoje. O Pedro era esperado. Sim. Pegou todo mundo desprevenido. Agora, nós cantávamos a pedra, eu, você, o Gabriel, que isso era uma situação que não iria, a gente não iria descartar essa possibilidade. E tá aí. O Pedro, a que tudo indica, ele vai manter essa postura. A informação que eu tenho é que ele não tem interesse e não quer treinar enquanto tiver a comissão técnica lá. E a comissão técnica é Sampaoli, é o filho do preparador físico e outros representantes que estão lá. A informação que eu tenho. Então, agora tem a informação da ESPN que ele pode pedir uma rescisão. Aí. Foi do UOL. A ESPN está reproduzindo o UOL. Então, o UOL. Então, a informação que a gente trouxe no Twitter... Vale lembrar que o UOL é proibido de entrar no ninho do urubu. Tem essa birra entre Flamengo e o... mas aí, assim... O UOL e a ESPN tá dando crédito pro UOL. Então, a gente tem que ficar com atenção também, porque tem uma parte da mídia que quer criar essa crise. Sim, né, também, se tem o UOL e a ESPN, a gente aqui está reproduzindo o que foi informado. E o que agora é fato. O Pedro faltou. É uma insubordinação. Nós estamos falando da insubordinação e a informação, se ela é minha, se é do Deco, se é do Papa, vai dar de zero. É da galera do Tropa. A informação que eu tenho, mas pode botar na minha conta, se realmente houver alguma coisa diferente, é que o Pedro não tem interesse em treinar mais com essa comissão técnica, que ele está totalmente abalado psicologicamente. E agora, será que não é o filho do cara? Será que o problema não é o filho do cara? De repente pode ser isso. De repente vai resolver com a saída desse cara. Acho até que deva ser. Aí sim eu estaria no achismo. Eu não apurei. A informação que eu tive com 3 pessoas. Hoje eu estava de manhã numa videoconferência, eu recebi 3 ligações, quem estava me acompanhando, vocês viram lá no meu canal, foram 3 pessoas distintas. Né? O assessor do Lucas não falou, o advogado não falou, o empresário não falou, ele não usou as suas redes sociais, ele simplesmente faltou, ele não compareceu. E aí, a partir disso, a gente começa a trabalhar. A informação que eu tenho nesse momento, o cenário Pedro Guilherme não tem intenção em treinar e se apresentar ao clube enquanto esta comissão técnica esteja lá. Se ele fizer uma reunião com o Braz procurar ele, o Spindel, com o Sampaoli, sentar e se resolver, amém. Mas é o seguinte, Pedro, com todo respeito, você tem seu staff, mas, ninguém vai ficar te procurando também não, irmão. Mamãezada não vai ter, não. Ninguém vai ficar... Pedrão, vem aqui, vamos se reunir. Você também já tem o seu staff. Todo mundo aqui já é vacinado. Então, essa postura está deixando claro que esse vai ser realmente o norte do Pedro, que é ou mover uma ação contra o clube, ou pedir uma rescisão amigável, ou forçar a saída do treinador. E isso é ridículo. Forçar uma saída de um profissional é feio. Eu acho que não já ficou claro, olha só. Com o Landim, duvido. Não, e o Sampaoli teve reunido ontem com o Braz. O Landim não quer a saída do Sampaoli. Não, foi ele que foi Pedro. Para quem não sabe, é Pedro. Já sabem que não tem culpa, já sabem que o Sampaoli não tem nada, que o cara já aceitou a saída do outro. E o Landim quer a permanência do Sampaoli. Então, essa situação toda, se o Pedro entrar nessa rota de colisão, vai ser pior para ele. E garanto o seguinte, eu acho muito difícil ele ganhar alguma coisa na justiça, até porque o Flamengo puniu quem fez a situação. Não sei, cara. Acho que o Flamengo não foi conivente. Eu falei com 2 advogados, eles me falaram exatamente isso que o paparazzo está falando. Cara, não é dessa maneira, não.
Cara, se o cara... Júlio, é complicado, né? Júlio, se ele não tivesse... Você quer saber o que Se ele não tivesse ele vai punido... ficar sem jogar, Deco. Beleza. Se ele não tivesse punido, beleza. Aí o Flamengo não tomou partido. A partir do momento que tirou o agressor, que demitiu o agressor, o que vai fazer mais, cara? Vamos lá. Ele quer mais o quê? Qual é o próximo jogo do Flamengo no Brasileiro? Brasileiro contra o Cuiabá, que ele jogaria. O Pedro seria titular, o Gabigol seria tá titular. suspenso. Cara, o Gabigol tá com 2 cartões amarelos numa semifinal de Copa do Brasil. Ele tá causando problemas ao Flamengo. Exato. E ele tá causando problemas ao Flamengo. Importante contra o Olímpia, cara. Contra o Olímpia agora, quinta-feira, papo. Irmão, a gente não sabe que... Deus que me perdoe, vamos bater na madeira aqui, falando como torcedor. Vamos supor que o Gabigol sentiu um desconforto, ficou gripado. Meu irmão, ele vai jogar. Contra o Cuiabá, ele seria titular naturalmente. O Gabigol tem 2 cartões amarelos numa semifinal contra o Grêmio, que é um time de pegada, é um jogo pegado. O cara pode jogar uma final como titular de Copa do Brasil se o Flamengo avançar. Como é que ele não tem oportunidade? Então, assim, me desculpa, nada apaga ele ter sido agredido. É um erro grosseiro, ridículo à parte, o Flamengo resolveu. Agora, ele continuar nessa seara, nessa esfera, é opção do jogador e do seu staff. Aí o clube também não tem que ficar pegando o jogadorzinho no colo e ficar babando. O Flamengo é maior do que todos os atletas que passaram no clube. Inclusive, o Flamengo é maior que o Zico, amigo. Então, assim, Pedro, muito maior. Todo respeito, você tá agindo por uma situação... Se eu sou você, Pedro, escuta aqui. Flamengo, pô, não tô bem, psicologicamente não tô legal, pô, eu não tenho condições de continuar com o São Paulo, eu acho que esse cara tá me boicotando, é a opinião dele, ele pode achar isso. Pô, eu não tenho como ficar mantendo um contato visual todo dia com o filho do cara que me agrediu. Vamos fazer o seguinte, chegar uma proposta, eu vou agradecer e eu topo sair. O que ele tá fazendo, tem grandes possibilidades que, se ele tiver êxito, ele sair de forma gratuita. E aí o Flamengo tá perdendo um ativo de 30 a 35 milhões de euros. Não, mas ele não vai sair. Aí que tá a questão. O Flamengo agiu, e te digo mais. Eu estava conversando ainda agora com um advogado que cuida de causas para mim. E ele estava falando, o Júlio Deco, que é mais provável do Pedro ficar na geladeira e ficar sem poder jogar e perder a seleção brasileira do que o Flamengo. O Flamengo pagou caro por ele, o Flamengo agiu, o processo vai demorar e ele vai ficar preso sem poder jogar. Ele vai ter que voltar atrás, pedir para o Flamengo negociar ele. Ele vai ter que pedir para o Flamengo negociar ele. Vai ser diferente. Cara, o que ele tá arrumando... O Pedro vai entrar, se ele entrar com processo... Porra, que isso, cara. A janela tá fechando e o que ele tá arrumando é, sabe o quê? É ficar treinando à parte. Ele não afrontou só o Pablo e o Sampaoli. Ele desrespeitou o grupo. Ele desrespeitou os colegas de trabalho. Eu fiquei decepcionado com a atitude do Pedro ali. Primeiro por ser um cara que tem um exemplo de conduta fantástica dentro do grupo. Né? O Pedro já tinha, em outras ocasiões, aceitado a reserva para Bruno Henrique e Gabigol, com Jorge Jesus, com Rogério Ceni. O Pedro só virou titular com o Dorival porque o Bruno Henrique machucou. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Então eu fiquei muito decepcionado com o comportamento do Pedro. Em relação a hoje de manhã, o Pedro ainda não se manifestou. Vamos aguardar para ver o que é que ele vai dizer, o que é que algum empresário dele vai dizer, por que o Pedro não compareceu. Eu repito, o cara tomou um porradão na boca, rachou a boca por dentro, a gente não sabe se o Pedro foi no dentista, a gente não sabe se o Pedro de fato não se apresentou por uma orientação jurídica de, não comparece não. Vamos defender a tese que já está rompido o contrato de trabalho desde quando você tomou o soco na cara e você não vai mais comparecer, porque se você comparecer, você está concordando que o contrato de trabalho está em vigor e que ele não estaria rompido. Seria como se estivesse fazendo uma postura de aceitação. Então eu não sei qual o motivo do Pedro não ter ido hoje. Agora, pegou mal. Eu, como torcedor, eu fiquei triste com o Pedro. Fiquei triste com o Pedro. Informação, segundo o Mauro César Pereira, da ESPN, o Pedro não foi no treino porque sentiu dores no dente. Informação, então, do Mauro César, da ESPN, que o Pedro sentiu dores no dente, possivelmente devido ao soco, né, que foi direcionado ao atleta. Ele sentiu dores no dente e não foi ao treino, mas não comunicou ninguém. Ele foi por livre, espontânea vontade, sentiu dores no dente e não foi treinar. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, do grupo da Jovem Pan. ESPN não, perdão, Jovem Pan. UOL, né? UOL. Ele está falando que sentiu dores no dente. Agora, estranho, porque ele não comunicou ao clube, o clube não se manifestou, a sua assessoria de imprensa, o assessor também, o Lucas, não comentou nada. E segundo o Mauro César, a informação que ele obteve é que ele sentiu dores no dente e foi ao dentista. Julião, aqui entre nós, vamos lá, vamos ser sinceros uns com os outros.
A gente sempre vai partir de uma presunção de boa-fé, de uma presunção de inocência, mas não tem ninguém criança aqui, tá certo? Não custava nada o Pedro avisar. O Pedro não está colaborando. O Pedro não pode ser tratado aqui como um santinho inocente nessa história. Lembremos-nos, tudo começou a partir de um ato irresponsável do Pedro. Você quer ver um exemplo? Você quer ver? Imagina se o Pablo não é um retardado, um desequilibrado, se o Pablo não dá o soco no Pedro. Foi o que eu falei. Como é que a história estaria sendo contada agora? Estaria um clima ruim, a gente não sabe se ele seria ser punido. Foi o que eu falei. Se o Pablo não reage da maneira enlouquecida que ele reagiu, completamente desproporcional, hoje o Pedro estaria como 100% o vilão da história. O álibi para o Pedro foi o soco que ele tomou. Foi ter pego um maluco retardado que pranchou de um porradão nos cornes dele. Porque se o cara não faz o que fez, hoje qual era a história contada? Pedro se recusa a aquecer, bate boca com o preparador na descida para o vestiário e causa tumulto no ambiente de trabalho, porque não aceita a reserva do Gabigol. Hoje o Pedro estava como o vilão, se não fosse a imbecilidade do Pablo de desferir um soco contra o Pedro. Alguns socos, ou alguns tapas de um soco. Então a verdade é que o Pedro não é santo nessa história, tá? O Pedro teve um ato de insubordinação, o Pedro teve um ato de indisciplina ao se recusar a aquecer. E é a partir desse fato que se desencadeia tudo o que ocorreu. Em relação a hoje de manhã, vamos acreditar que o Pedro foi ao dentista. Mas não custa nada, né? Pegar o WhatsApp e dizer assim, ó. O Spindel, o Braz, o Juan, o Fabinho, o Everton Ribeiro, o Capita, avisa que eu tô no dentista. O meu assessor. O assessor entrou em contato com o dirigente do Flamengo. Ele não avisou o assessor. Ninguém avisou a diretoria do Flamengo. Ninguém. Os caras podem até falar que avisou agora, mas não avisou. Ou seja, Júlio, Biel, Deco, o Pedro não está fazendo nenhum esforço para diminuir a polêmica, você entende? Ele não está fazendo nenhum esforço para diminuir a polêmica. E essa informação de que ele foi ao dentista agora pode ser verdadeira, mas também pode ser, vamos aqui cogitar com o máximo respeito à presunção de boa-fé do Pedro, mas pode ser também que o advogado ligou e falou, parceiro, por que tu não foi? Pô, por que tu não foi? Ah, porque eu não quero olhar no olho do Sampaoli. Ah, porque eu tô com vergonha de encarar o grupo depois de tomar um porradão na cara e o filho do cara vai estar lá. E se der uma risadinha pra mim, eu não vou me conter. Tu tinha que ter ido. Agora a gente vai ter que dar uma desculpa pública que tu foi ao dentista. Então a gente não sabe qual é a verdade de tudo isso. Agora, eu vou dar minha opinião para vocês, tá? Opinião. Versão do Mauro César, tá, professor? Só para deixar claro que é a oratória do Mauro César. Sim, o Mauro é um cara bacana, o Mauro é um cara correto, super profissional. Tá? Algumas pessoas têm birras com o Mauro pelo modo como grande o Mauro... jornalista. Mas é um mega jornalista, é um profissional de calibre, com certeza não ia dar uma informação dessa irresponsavelmente. Eu vou dar minha opinião para vocês, tá? Eu acho que o Pedro vai esfriar a cabeça. O Pedro não quer ir para a Arábia. Se quisesse, teria aceito a proposta que era extraordinária. Eu acho que o Pedro vai esperar acabar a janela, ser campeão, se é que o Flamengo vai ser, ter chance de lutar para ser campeão dos títulos que estão em disputa. E aí, de repente, no final do ano, pode ser que ele aceite uma proposta na janela de fim de ano, meta o pé, sai, ganha o dinheiro dele e não prejudica o Flamengo e não sai queimado do seu time de coração. César Pereira, da ESPN, o Pedro não foi no treino porque sentiu dores no dente. Informação, então, do Mauro César, da ESPN, que o Pedro sentiu dores no dente, possivelmente devido ao soco, né, que foi direcionado ao atleta. Ele sentiu dores no dente e não foi ao treino, mas não comunicou ninguém. Ele foi por livre espontânea vontade, sentiu dores no dente e não foi treinar. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, do grupo da Jovem Pan. ESPN não, perdão, Jovem Pan. UOL, né? UOL. Ele está falando que sentiu dores no dente. Agora, estranho, porque ele não comunicou ao clube, o clube não se manifestou, a sua assessoria de imprensa, o assessor também, o Lucas, não comentou nada. E segundo o Mauro César, a informação que ele obteve é que ele sentiu dores no dente e foi ao dentista. Julião, aqui entre nós, vamos lá, vamos ser sinceros uns com os outros. A gente sempre vai partir de uma presunção de boa-fé, de uma presunção de inocência, mas não tem ninguém criança aqui, tá certo? Não custava nada o Pedro avisar. O Pedro não está colaborando. O Pedro não pode ser tratado aqui como um santinho inocente nessa história. Lembremos-nos, tudo começou a partir de um ato irresponsável do Pedro. Você quer ver um exemplo? Você quer ver? Imagina se o Pablo não é um retardado, um desequilibrado,
Se o Pablo não dá o soco no Pedro, Foi o que eu falei. como é que a história estaria sendo contada agora? Estaria um clima ruim, a gente não sabe se ele seria ser punido. Foi o que eu falei. Se o Pablo não reage da maneira enlouquecida que ele reagiu, completamente desproporcional, hoje o Pedro estaria como 100% o vilão da história. O álibi para o Pedro foi o soco que ele tomou. Foi ter pego um maluco retardado que pranchou de um porradão nos córneos dele. Porque se o cara não faz o que fez, hoje qual era a história contada? Pedro se recusa a aquecer, bate boca com o preparador na descida para o vestiário e causa tumulto no ambiente de trabalho, porque não aceita a reserva do Gabigol. Hoje o Pedro estava como o vilão, se não fosse a imbecilidade do Pablo de desferir um soco contra o Pedro. Alguns socos, ou alguns tapas de um soco. Então a verdade é que o Pedro não é santo nessa história, tá? O Pedro teve um ato de insubordinação, o Pedro teve um ato de indisciplina ao se recusar a aquecer. E é a partir desse fato que se desencadeia tudo o que ocorreu. Em relação a hoje de manhã, vamos acreditar que o Pedro foi ao dentista. Mas não custa nada, né? Pegar o WhatsApp e dizer assim, ó. O Spindel, o Braz, o Juan, o Fabinho, o Everton Ribeiro, o Capita, avisa que eu tô no dentista. O meu assessor. O assessor entrou em contato com o dirigente do Flamengo. Ele não avisou o assessor. Ninguém avisou a diretoria do Flamengo. Ninguém. Os caras podem até falar que avisou agora, mas não avisou. Ou seja, Júlio, Biel, Deco, o Pedro não está fazendo nenhum esforço para diminuir a polêmica, você entende? Ele não está fazendo nenhum esforço para diminuir a polêmica. E essa informação de que ele foi ao dentista agora pode ser verdadeira, mas também pode ser, vamos aqui cogitar com o máximo respeito à presunção de boa-fé do Pedro, mas pode ser também que o advogado ligou e falou, parceiro, por que tu não foi? Pô, por que tu não foi? Ah, porque eu não quero olhar no olho do Sampaoli. Ah, porque eu tô com vergonha de encarar o grupo depois de tomar um porradão na cara e o filho do cara vai estar lá. E se der uma risadinha pra mim, eu não vou me conter. Tu tinha que ter ido. Agora a gente vai ter que dar uma desculpa pública que tu foi ao dentista. Então a gente não sabe qual é a verdade de tudo isso. Agora, eu vou dar minha opinião para vocês, tá? Opinião. Versão do Mauro César, tá, professor? Só para deixar claro que é a oratória do Mauro César. Sim, o Mauro é um cara bacana, o Mauro é um cara correto, super profissional. Tá? Algumas pessoas têm birras com o Mauro pelo modo como grande o Mauro... jornalista. Mas é um mega jornalista, é um profissional de calibre, com certeza não ia dar uma informação dessa irresponsavelmente. Eu vou dar minha opinião para vocês, tá? Eu acho que o Pedro vai esfriar a cabeça. O Pedro não quer ir para a Arábia. Se quisesse, teria aceito a proposta que era extraordinária. Eu acho que o Pedro vai esperar acabar a janela, ser campeão, se é que o Flamengo vai ser, ter chance de lutar para ser campeão dos títulos que estão em disputa. E aí, de repente, no final do ano, pode ser que ele aceite uma proposta na janela de fim de ano, meta o pé, sai, ganha o dinheiro dele e não prejudica o Flamengo e não sai queimado do seu time de coração. Pedro está a 4 gols de alcançar um feito histórico. Chegar ao gol 100 com a camisa do Flamengo. E ele quer isso. O Pedro sabe que somente 3 jogadores neste país conseguiram, nesse século, fazer 100 gols com a mesma camisa de um único clube. Fred, Romário e Gabigol. Pedro está a 4 gols de chegar aos 100 gols com a camisa do Flamengo. Pedro sabe que ele é importante no projeto. Ele só não é a preferência do Sampaoli. Eu acho que o Pedro vai esfriar a cabeça. Eu acho que tem que haver um grande jogo de cintura para conciliar. O Flamengo vai ter que engolir alguns sapos para não perder o atleta. E acho que se ele quiser, se o Pedro quiser botar para frente, ele tem a faca e o queijo na mão para sair do Flamengo imediatamente. Ou se não imediatamente, por força de não vir o eliminar no final de um processo. Mas não vai fazer isso, né, professor? Não vai fazer Eu isso. acho que não. Biel, o Pedro se queima se ele fizer isso. Exato, foi o que o Deco falou. Ele se diz tão flamenguista, né? Então... Não tem porquê, né, cara? É uma situação complicada. Esse queima no mercado, né, professor? Pois Como é. convencer ele a voltar a treinar, professor? Porque a informação que a gente tem é que ele não quer treinar. Não é nem com o Sampaoli, é com essa comissão. Ele está realmente abalado psicologicamente. Tem essa informação do Mauro César agora do dentista. Mas ele está... Como tentar reverter isso? É difícil, cara. É difícil. A galera nos comentários aqui, professor, da postagem que eu fiz aqui da explicação do Mauro, os comentários são todos aqui palhaçada justificar com isso. O torcedor não tá, até o torcedor não tá... Não tá comprando a ideia, né, Gabriel? É complicado. Você sabe o que é que eu acho que no fundo é o que o Pedro tá mais brabo, o Pedro tá mais chateado, indignado?
é que o Pedro não está aceitando ser reserva do Gabriel. Essa é a verdade, entendeu? Essa é a verdade. O Pedro, ele está num momento que técnica e fisicamente não é o melhor. O Pedro não é a melhor opção tática para o esquema do Sampaoli. O Pedro viu o Bruno Henrique voltar e voltar bem, e viu o amor que a torcida tem com o Bruno Henrique. E o Pedro sabe que é para ele e é para qualquer outro jogador que vier para o Flamengo. É difícil um treinador desfazer o trio, Deco, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É difícil você ter esses três em forma, com a sintonia, a sinergia, o encaixe de jogo que eles têm. É difícil você desmontar esse trio. E o Pedro não aceita. Então eu acho que vai ter que ter muita habilidade, de repente partir do Sampaoli, e nem é perfil do Sampaoli isso, procurar o Pedro, ligar para o Pedro fora do horário de treino, meu irmão, olha só, você é adulto, vamos lá, vamos conversar. Eu conto com você. Hoje você não é a minha primeira opção, porque isso é uma escolha minha, eu sou o treinador. Mas vamos conversar, o Flamengo está acima de tudo isso. Você tem uma carreira, você é jogador de seleção brasileira. Vamos sentar aqui e vamos conversar? E conversando a gente pode achar um denominador comum. Eu acho que Everton Ribeiro, Felipe Luiz, jogadores mais experientes, que já trabalham com o Pedro há 4 temporadas, quarta temporada, né? O Pedro chegou em 2020. 4 para 5, né? 4 temporadas, quarta do Pedro. Pedrão, olha só, tu tá entrando na história do Flamengo. Tu foi o rei da América, artilheiro da Libertadores com a camisa do Flamengo. Você tá chegando a 100 gols com a camisa do Flamengo. Vai fazer uma cagada dessa, vai sair embora, vai pela porta do fundo, vai sair dessa maneira. Então vamos botar o pé no chão. O cara que te deu a porrada já saiu, não tá mais no clube. Vamos voltar a jogar que você vai jogar. E é conciliar isso para que não aconteça o pior. Qual é o pior pro Flamengo? Perder o Pedro, e perder o Pedro de graça. Esse é o pior pro Flamengo. Ô, professor, só para passar... Ô, Julião, informação aqui, olha só. Óbvio que vão dizer que foi a questão do dentista, de dente, a gente não vai ficar insistindo que não foi, para também não ficarem depois soltando notinha contra a gente. Mas a informação que acabo de me falar, estão abafando. Travou, Gabriel. Tua imagem travou. A imagem do Gabriel travou. Ô, Deco, vou passar. Tá travada a tua imagem, Gabriel. Tua imagem está travada e teu áudio também. Não, professor, então antes que o Gabriel volte aí... A verdade, então, é essa. Gabriel, travou. Os ânimos foram acalmados, né? E que isso é que aconteceu. E aí vão dar, óbvio, isso que me passaram. Vão dar desculpa. Peraí, Gabriel, travou. Travou, a gente não te escutou nada. Repete aí. Estou falando que vão dar essa desculpa do dente, é o que estão passando. Vão dar desculpa disso, daquilo. A verdade é que melhoraram? A verdade é que deram uma acalmada, resolveram conversar. O Braz conversou com o Pedro e resolveu essa situação.